Não é a vitória que revela o homem, mas a força que ele mantém quando tudo pesa sobre seus ombros. Sêneca. Há pessoas que, ao entrarem em um ambiente, modificam imediatamente a atmosfera. É como se carregassem consigo uma chama invisível, capaz de iluminar e aquecer, mas também de queimar e consumir. Seus passos têm direção, sua voz, peso, sua presença, um sentido quase inevitável de liderança. Esse é o território do temperamento colérico, uma força primitiva e indomável que, desde a antiguidade, intriga filósofos, médicos e pensadores. Na teoria dos 4 temperamentos, concebida pelos gregos e adotada por Hipócrates e Galeno, o colérico é associado ao elemento fogo e ao humor, bile amarela, símbolo de energia, vigor e determinação. No imaginário simbólico, o colérico é como o sol do meio-dia, radiante, implacável, impossível de ignorar. Mas como toda energia intensa, pode tanto criar quanto destruir. O colérico é, antes de tudo, movido pela ação. Ele não espera que as circunstâncias se moldem a seu favor. Ele imprime sua marca ao curso dos acontecimentos. Enxerga seus objetivos com clareza, é decidido e raramente hesita diante de suas escolhas. Para ele, o mundo é um tabuleiro de desafios a serem superados. Enquanto outros podem se perder em contemplações, o colérico se ergue para agir. Sua linguagem é direta, seu pensamento rápido, seu impulso transformar intenção em realidade. É esse mesmo impulso que, ao longo da história, moldou líderes e visionários. Alexandre diante do cerco, a tiro não recua. César, cruzando o Rubicão, não volta atrás. E Joana d'Arc, perante as muralhas de Orleans, não espera permissão para agir. No cotidiano, ele é o colega de faculdade que assume a liderança em um projeto desafiador antes mesmo que alguém sugira um plano. É o amigo que organiza uma viagem inteira, roteiro, hospedagem, datas, enquanto os outros ainda trocam ideias soltas. É o atleta que treina na madrugada, sozinho, enquanto todos dormem. Essa ação incessante não surge do vazio. Ela repousa sobre virtudes que estruturam sua força. Virtudes que, quando bem direcionadas, transformam essa energia bruta em uma das mais poderosas alavancas de mudança. Foco em resultados. Sua bússola interna aponta sempre para o objetivo. A dispersão é rara, a determinação quase inabalável. Essa clareza evita desperdício de tempo e energia, permitindo que avance mesmo quando outros ainda estão decidindo por onde começar. Autoconfiança. Crê nas próprias capacidades e não teme assumir responsabilidades. Essa segurança inspira seguidores e dá coragem para arriscar onde outros recuariam. Decisão e clareza. Age com rapidez, especialmente sob pressão, e assume as consequências de suas escolhas. Essa habilidade é crucial em momentos críticos, quando a hesitação pode custar caro. Visão prática. Vê o objetivo final e traça o caminho, equilibrando idealismo e pragmatismo. Essa combinação evita tanto a paralisia do excesso de planejamento, quanto a imprudência da ação cega. Energia e produtividade. Tem fôlego para longas jornadas e, muitas vezes, precisa de menos descanso do que outros para manter alto desempenho. Essa resistência permite sustentar projetos ambiciosos até a conclusão, mesmo quando o entusiasmo inicial já se dissipou ao redor. É assim que o colérico inspira e conduz, tornando-se para muitos um farol.
Mas faróis também enfrentam tempestades. E raramente alguém se pergunta quem cuida da luz quando ela começa a vacilar. A liderança, tão natural para o colérico, traz um fardo silencioso. Liderar é carregar não apenas o próprio peso, mas o de todos que se abrigam à sua volta. Muitas vezes, todos ao redor se apoiam nele para tomar decisões, resolver crises, encontrar direção. Ele se torna um pilar, a referência, o porto seguro. Mas quem sustenta o pilar quando ele cansa? Imagine-o à noite, sozinho na cozinha. Uma xícara de café esquecida ao lado, olhar perdido na penumbra. O telefone vibra. Mais uma demanda, mais um desafio. Ele suspira. O ombro pesa, mas a voz que atende é firme, como se nada estivesse errado. O colérico, acostumado a ser fortaleza, raramente mostra rachaduras. Sustenta tudo sozinho, acreditando que a vulnerabilidade poderia abalar a confiança que inspira. Esse peso, acumulado dia após dia, pode se transformar em exaustão emocional, embora o mundo só veja sua força. O colérico é também um crítico implacável de si mesmo. Metas ousadas não são apenas desejos, são obrigações. Um erro ou atraso pode ser sentido como falha pessoal, não como simples circunstância. Imagine um empreendedor que atinge 90% da meta que havia se proposto. Para muitos, seria um grande sucesso. Para ele, é apenas um lembrete incômodo de que não chegou onde queria. Essa pressão interna o impulsiona a grandes feitos, mas também o impede de celebrar pequenas vitórias. E quando toda a energia é sugada pela obsessão de corrigir o seu erro, o colérico corre o risco de perder de vista outras áreas vitais da vida, como tempo com a família, presença junto aos amigos ou atenção aos laços que sustentam sua jornada. Além disso, sua firmeza e objetividade podem passar a imagem de frieza. Numa conversa íntima, "eu te amo" fica preso na garganta, sendo substituído por um conselho prático ou pela resolução de um problema. Ele acha que está cuidando, o outro acha que está distante. Às vezes, é o olhar que se desvia para a agenda, em vez de se prender nos olhos do outro. Ou a ausência de um gesto simples, uma mão no ombro, um abraço demorado, que deixa um vazio. Talvez você tenha um amigo, ou membro da família, que está sempre disposto a ajudar, resolver problemas e organizar a vida de todos, mas que, nos momentos de emoção, parece ausente. O colérico sente profundamente, mas ama agindo. Para quem precisa de palavras e gestos simbólicos, essa linguagem pode ser um enigma. Mesmo a energia mais vigorosa e a determinação mais firme carregam sombras. O colérico, que ama agindo e lidera com convicção, também pode se perder em excessos que pesam sobre si e sobre os outros. É nesse contraste entre força e risco que se revelam suas fraquezas mais humanas. Sua inflexibilidade, por exemplo, aparece quando insiste em organizar a viagem de família do mesmo jeito de sempre, mesmo diante de sugestões que poderiam facilitar a todos. O resultado é um atrito silencioso, pequeno, mas constante. Essa determinação intensa pode se tornar domínio excessivo, quando decide sozinho a decoração da casa ou o que será feito no fim de semana, minando a participação e a vontade dos outros. O foco nos resultados também pode gerar insensibilidade. Aquele amigo que responde a um desabafo com soluções práticas, sem reconhecer a dor sentida, ou o colega que prioriza tarefas a qualquer custo.
A impaciência faz com que conversas se tornem corridas, com pedidos de decisão imediata, que deixam o outro sem espaço para se expressar. E a necessidade de controle aparece quando assume todas as tarefas domésticas para garantir que fique do jeito certo, sobrecarregando a si mesmo e afastando a colaboração. Cada uma dessas manifestações mostra como a força do colérico, quando desequilibrada, ainda move, mas pode pesar, não apenas sobre ele, mas também sobre aqueles que o cercam. E é justamente nesses excessos que suas relações revelam tanto desafios quanto oportunidades de crescimento. Socialmente, coléricos tendem a buscar ambientes onde possam exercer influência. São atraídos por pessoas que desafiem sua mente, compartilhem grandes objetivos e estimulem seu ímpeto por ação. Essa interação os mantém motivados e engajados, mas também pode gerar tensão quando o outro não acompanha seu ritmo intenso. Relacionamentos com temperamentos mais tranquilos, como o fleumático, oferecem equilíbrio. Essa presença serena funciona como uma âncora, ajudando o colérico a desacelerar e perceber nuances que sua pressa costuma ignorar. No âmbito íntimo, o desafio é ainda mais delicado. Ouvir, compreender e acolher com atenção exige esforço consciente, moderando o ímpeto natural. Sua franqueza, muitas vezes vista como virtude, pode cortar como lâmina quando não temperada pela empatia. O colérico sente profundamente, ama agindo, mas precisa aprender que gestos simples, escuta ativa e atenção às emoções podem transformar relacionamentos e criar conexões que palavras e planos sozinhos jamais alcançariam. É nesse contato diário com os outros que ele percebe seus limites, confronta suas sombras e encontra pistas para conduzir sua energia de forma mais consciente. O colérico cresce quando percebe que não está em guerra contra todos os elementos do mundo. Que liderar é também escutar. Que controle absoluto é uma miragem. Práticas de autocontrole emocional podem transformar pressa em prudência e intensidade em clareza. Meditação ou exercícios de respiração diária ajudam a acalmar o impulso imediato. Pausas deliberadas antes de responder, mesmo que sejam apenas alguns segundos, permitem avaliar o impacto das palavras, anotar prioridades e revisar metas diariamente. Ajuda a equilibrar ambição e atenção às necessidades dos outros. No dia a dia, pequenas ações fazem diferença. Ouvir atentamente sem interromper. Reconhecer conquistas de outros sem necessidade de aprovar ou corrigir. Delegar tarefas de forma genuína, permitindo autonomia. E reservar momentos para se conectar com amigos ou familiares, sem planejar ou controlar cada detalhe. A filosofia estoica de Sêneca a Marco Aurélio lembra: dominar a si mesmo é maior que dominar exércitos. Na prática, isso significa perceber quando avançar e quando recuar, quando liderar e quando escutar, quando insistir e quando ceder. E no fim, talvez o colérico descubra que a chama que carrega não foi feita apenas para abrir caminho em meio à escuridão, mas também para aquecer o lugar onde decide repousar. Que não há honra maior do que conduzir sem esmagar, inspirar sem sufocar e brilhar sem cegar. Pois o fogo que constrói é o mesmo que consome, e o mais raro dos líderes é aquele que aprende a dançar com as próprias chamas. No próximo vídeo, vamos mergulhar no mais profundo dos temperamentos, o melancólico. Aquele que lê o mundo nas entrelinhas e encontra beleza até na dor. Gostou deste vídeo?
Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.